Audiolivro. Título: O Astro Intruso e o Novo Ciclo Evolutivo da Terra. Ditado pelo Espírito Ramatiz. Psicografado por Urtan de Shida. Julho de 2004. Parte 16. Pergunta: a visão escatológica para a Terra, desse modo, apresenta um teor de renovados apocalipses. Ramatiz: o apocalipse para a Terra não tem apenas o aspecto de fim dos tempos, mas principalmente a finalidade de renovação. É a ideia precisa da ação transmutadora de Shiva. Após higienizado pelo astro intruso, o planeta se apresenta como um solo fértil para a colheita espiritual, considerando que plasmas negativos originários das imperfeições humanas são imantados pelo astro. E este reaparece a cada final de ciclo para promover a consumação de uma e a alvorada de outra. Pergunta: a Terra, desse modo, nunca será mesmo paradigma? Ramatiz: repito tantas vezes quantas for necessário que os homens habituaram a ver a matéria não como uma referência evolutiva inicial, mas como paradigma. Dizer que a Terra um dia entrará na era da paz e do amor eterno, é o mesmo que dizer que a matéria é o lar definitivo dos espíritos. Isso contraria toda a didática divina. Aqueles que assim pensam ainda não se conscientizaram de que planetas não são moradas definitivas, e nunca serão, pois são matérias embrutecidas. Mesmo aqueles orbes mais sutis, de vida espiritual mais elevada como Marte, não são moradas definitivas. Alimentar a ideia de que a vida em planetas forma o futuro espiritual é vislumbrar miragens etéreas. Os homens ainda estão muito apegados à matéria e precisam de base densa para viver, necessitando de solo para pisar, ou de construções para morar. Ainda não compreenderam o que significa a espiritualidade e seus planos abstratos longe das ilusões materiais. Os espíritos evoluídos vivem da contemplação do amor divino e se alimentam energeticamente de luz, em moradas etéreas que são construídas pela mente fortalecida. Mente cada vez mais independente do plano material, pois o espírito iluminado não tem lar específico. Ele é livre, e seu lar é o próprio universo. Pergunta: pode explicar o porquê de um planeta mais adiantado espiritualmente como Marte estar tão próximo de outro bem mais atrasado, a Terra? Ramatiz: a Terra foi edificada para ser um planeta de provações. Isso não impede que em suas proximidades estejam planetas onde vivam civilizações iluminadas pela evolução espiritual. Tal conceito de proximidade é necessário para que haja equilíbrio no sistema solar. Caso contrário, o estado de espaço local seria conturbado por sequências de astros com vibrações negativas. Da mesma forma que uma cidade deve ter uma escola primária, um curso técnico, assim por diante. Já pensaram se as cidades tivessem apenas cursos primários? Pergunta: em relação a Marte, foi mencionado anteriormente em um de seus livros que o homem de Marte, embora mais evoluído do que o cidadão terrícola, também ainda é um aluno em aprendizado. Ramatiz: pois quanto mais o espírito necessita da matéria, menos evoluído ele é. Por essa razão, conclamamos a serem desapegados das coisas materiais, para que possam sair desse círculo vicioso que os prende a planetas de expiação. E a resposta vem da grandeza da alma, de onde poderão espelhar em seus espíritos a força da transmutação, entendendo que a matéria não é futuro, mas ilusão que um dia se extinguirá. Pergunta: isso faz sentido, considerando também que todo o sistema solar, e consequentemente a Terra e Marte, caminham para a destruição, não sendo eternos? Ramatiz: o próprio movimento dos astros demonstra que nunca o homem poderá contar com a Terra como morada perene. Chegará o momento de sua extinção. E, quando isso ocorrer, outros planetas similares com as mesmas funções estarão sendo utilizados para os programas evolutivos, como já ocorre, pois a didática divina não cessa de operar. Os homens têm grande dificuldade de desenvolver a percepção temporal. Falam de forma esperançosa em uma terra de luz no futuro eterno e esquecem do que aprenderam nos bancos escolares, com a ciência demonstrando que um dia ela chegará ao fim. Do mesmo modo a que em algum momento o astro intruso que tangencia a Terra acabará, sendo então utilizados outros astros similares em outras órbitas. Tudo é dinâmico. Pergunta: pode esclarecer mais o porquê de falar da matéria como ilusão? Ramatiz: a matéria é perecível em qualquer circunstância.
sob o enfoque de onde ela se encontra instalada, um dia chegará ao fenecimento, não sendo mais vista. Por outro lado, sob o prisma de quem a vê, ela se tornará passado, devido à dinâmica que envolve a evolução dos espíritos. Dessa forma, a matéria é uma imagem efêmera no contexto da eternidade, tornando-se um ponto finito que sempre será deixado para trás. Portanto, é uma ilusão. O que não ocorre com o espírito, que além de ser eterno, está sempre presente. Pergunta: aproveitando esse mesmo assunto, na verdade então nada é eterno além de Deus e dos espíritos? Ramatiz, Heráclito de Éfeso, soube abrir discussão sobre o conceito do eterno movimento, mostrando que a permanência é uma mera ilusão. A dinâmica rege a vida em todos os seus segmentos, pois nada é estático. E mesmo a dinâmica da evolução pode ser permanente, mas no sentido da existência contínua, não descrita. Deus e os espíritos são eternos, porém na permanência da dinâmica continuidade. Os eventos que circundam os espíritos são ilusões momentâneas, que instantaneamente se tornam pretérito nos espaços materiais temporais, e se fazem conhecimento adquirido nos espaços atemporais. E, estando ou não encarnado, o espírito estará sempre incorporando o conhecimento, pois, se encarnado, vive simultaneamente nas duas esferas, a temporal da Terra, perecível, e a temporal de sua natureza etérea, o eterno. O difícil é organizar o conhecimento adquirido em bases autodidatas abalizado pelo livre-arbítrio, e assimilá-lo como ensinamento que sustente a evolução. Caso consiga, entretanto, o espírito transforma suas ilusões vividas em realidades presentes da criação, permitindo-lhe construir em seu íntimo universo subjetivo ou microcosmo. Pergunta: é possível nos dar uma visão desse microcosmo? Ramatiz: como descrever algo subjetivo? Podemos tentar partindo de certas premissas já conhecidas dos homens. Se alguém ousasse retratar a Terra exatamente como ela é, precisaria fazer um carbono preciso dela, fato que levaria bilhões de anos, num objetivo que nunca seria atingido, dada a dinâmica que tudo envolve. Assim, para representar a Terra com todas as suas nuances, fato impraticável devido à complexidade, é melhor retratá-la por meio de uma pintura ou fotografia com menos parâmetros, que são as cores e formas envolvidas sob o ponto de vista do autor. Em outras palavras, a melhor representação de um sistema é aquela que o retrata de modo mais aproximado possível da realidade, entretanto com o número mínimo de parâmetros que não se percam na complexidade. Vejam o exemplo de Deus. Sendo único, representado pela unidade, consegue modelar o infinito e a eternidade simplesmente com a sua própria presença. O que revela seu poder supremo e irretocável. Que está apto a explicar o todo. Os homens nunca atingirão esse estágio, por maior que sejam suas respectivas evoluções espirituais. No entanto, quanto mais evoluído for o espírito, e maior o seu conhecimento, mais ele conseguirá construir com pouco, pois saberá as doses exatas para erguer as grandes obras. E para chegar a esse conhecimento, o espírito precisa não apenas estudar e ser disciplinado em seus objetivos, mas também meditar, raciocinar, entender sobre o amor próprio, a autoestima e desenvolver a simplicidade por meio da humildade. É pela simplicidade que o conhecimento é mais bem utilizado, sendo apresentado de forma elegante, isento dos labirintos da complexidade. E entendendo sobre o amor próprio, o espírito compreenderá também sobre consequências, pois estará se capacitando a amar o próximo. Querem maior simplicidade do que a divina? Modelar o todo com unidade, e ainda manter-se humilde para não se impor ao livre-arbítrio de seus filhos. Assim, quanto mais conhecimento o espírito obtém de Deus, mais simples ele deverá ser na aplicação desse conhecimento. Tanto no exercício da humildade, quanto no erguer de seu universo. Pois saberá canalizar o muito através do pouco, conduzindo a leveza da existência que lhe despertou pela inteligência, de modo a arquitetar sabiamente no infinito. Pergunta: isso mostra que o homem leva o universo no ser, sustentado pelo infinito e pela eternidade. Ramatiz: os homens, em sua grande maioria, ainda não compreenderam que eles são uma forma representativa da imagem de Deus. Cada homem é um retrato simbólico de Deus. Se entendessem isso, se respeitariam mais, aprendendo sobre o amor recíproco, e desenvolveriam suas próprias capacidades ilimitadas de criar pela sabedoria da simplicidade, trocando o saber de forma amorosa e gratificante.
Continua na parte 17.